O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele disse assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu creio que essa é uma palavra muito significativa para o nosso coração, especialmente nesses dias que estamos vivendo. E é pensando nisso que eu queria convidar a sua atenção, querido irmão, irmã, que nos acompanha nesta hora, a voltarmos o nosso olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Hoje é o domingo da ressurreição e eu queria olhar com você para os benefícios de nós acreditarmos na ressurreição, as bênçãos que emanam deste grande episódio de Deus entre os homens. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 35, é uma narrativa pormenorizada do escritor deste evangelho, que é Lucas, acerca de dois discípulos de Jesus Cristo. Diz assim o texto sagrado: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 10, 11 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou-o
e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos novamente. Senhor amado, nós te bendizemos porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Te agradecemos pela obra magnífica da nossa redenção. Te agradecemos, ó Deus, porque custou um altíssimo preço. Te agradecemos porque nele, Cristo, não temos apenas esperança para a vida neste mundo, mas ansiamos a vida futura no Teu reino, reino que preparas para nós com amor, com zelo, para cumprir, ó Deus, plenamente as promessas que estão contidas em Tua palavra. Oh, que dia glorioso será este, Senhor, quando os umbrais da eternidade se abrirem para nós. Dá-nos, ó Deus, firmeza em Ti, então. Alimenta a nossa fé, para que possamos ser, ó Deus, dignos do nome que carregamos, para que Cristo, de fato, seja honrado na vida que nós levamos. Cuida de nós, dá-nos o privilégio de nossos olhos serem abertos também, ó Deus, assim como abriste os olhos destes 2 discípulos no passado. Abre também os nossos olhos para que vejamos os benefícios da vida de Jesus em nós. Cuida assim, ó Deus, deste instante. Alimenta a Tua igreja esparramada nesta cidade e pelo mundo afora. Em nome de Jesus, para a glória dEle, e alegria e conforto do nosso coração, nós assim Te suplicamos. Amém. Queridos irmãos, muitas vezes na vida cristã, a nossa maior dificuldade é equilibrar o nosso comportamento com aquilo que nós conhecemos da parte de Deus, da parte de Sua palavra. Temos, muitas vezes, sérias dificuldades entre a prática e aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós conhecemos nem sempre aparece na nossa conduta de vida. Precisamos reconhecer e confessar que nem sempre é fácil para nós viver de acordo com o conhecimento que temos das verdades de Deus. Às vezes, entre o que sabemos e o que vivemos, existe, de fato, um abismo separando uma coisa da outra. E quando isso ocorre, invariavelmente, na vida cristã, uma crise espiritual existencial se instala dentro do coração do crente e povoa a sua mente com pensamentos e suposições que não levam para mais perto de Deus e de sua vontade e nunca contribuem para a manutenção de sua estabilidade espiritual. A sensação é de vazio, de que nós estamos desamparados, sem recursos suficientes para termos firmeza espiritual. No texto que nós acabamos de ler, encontramos 2 discípulos verdadeiros de Jesus, experimentando esse tipo de crise espiritual e existencial. Cleopas e o outro discípulo conheciam a palavra de Deus. Eles tinham andado com Jesus, eles tinham visto as suas obras, eles tinham ouvido o seu ensino,
Mas neste instante, em particular, depois de terem participado de toda horrendo espetáculo da cruz, neste instante em particular, eles não estavam sendo capazes de ter um comportamento condizente com toda essa carga de conhecimento e experiência religiosa adquirida ao lado do Mestre e do Salvador Jesus. Há nesse episódio, narrado de maneira brilhante por Lucas, o outro é Marcos, que fala desse episódio, mas apenas em 2 versículos. Todavia, muito importante o ponto de vista de Marcos, do evangelista Marcos, mas Lucas é quem destrincha, é quem descreve com maior vagar este acontecimento na vida desses 2 discípulos de Jesus Cristo. Há aqui 4 experiências marcantes provocadas pela ressurreição de Jesus. Eu chamo essas 4 experiências de a experiência do caminho, a experiência do encontro, a experiência da partilha e a experiência do engajamento. Estas experiências foram libertadoras e transformadoras para a vida desses 2 discípulos e que nos ajudam também, portanto, a compreender o plano de Deus para a nossa vida hoje e a grandiosidade do seu amor por nós nas lutas que temos que enfrentar. Observemos então, irmãos queridos, cada uma destas experiências que Cleopas e o outro discípulo tiveram enquanto iam para a pequenina vila de Emaús. E vejamos as lições que podemos aprender delas. Assim, a primeira experiência que brota desse grande e magistral evento da nossa fé, a ressurreição do nosso Redentor, a experiência do caminho, ela está retratada aí nesta experiência de tristeza, nessa experiência de abatimento, nessa experiência de decepção e desilusão na caminhada da vida. A experiência do caminho nos mostra 2 crentes verdadeiros saindo de Jerusalém e voltando para casa no domingo da ressurreição, no dia que Deus escolheu para ter um encontro com o seu povo na pessoa do Cristo vivo, no Cristo vencedor, no dia que era para ser o dia da celebração da vitória da vida sobre a morte. Nesse dia, nós os encontramos saindo de Jerusalém. E a impressão que nós temos é que eles estão decepcionados, eles estão entristecidos, quebrantados, mas um quebrantamento estranho, que não gera vida, que não dá alento, que não produz a vida espiritual de Deus em nós. Eles estão decepcionados, confusos, quebrantados e sem saber ao certo o que fazer. Talvez estivessem pensando apenas em abandonar e esquecer tudo o que tinham experimentado até aquele momento ao lado de Jesus Cristo e dos demais discípulos. Enquanto eu lia este episódio, essa história, uma pergunta me ocorreu. Eu perguntei ao meu próprio coração: será que corremos o risco de passar por isso também hoje? Certamente que essa experiência do caminho pode ser também a nossa experiência em muitas ocasiões. Se aconteceu com esses 2 homens que andaram com Jesus, que tiveram a oportunidade de ver o Jesus face a face, o nosso Redentor face a face, se aconteceu com ele, se aconteceu com aquelas mulheres que foram de madrugada com óleos aromáticos até o sepulcro, não para encontrar o Redentor vivo, mas para encontrar o corpo morto de Jesus, a quem elas amavam de verdade, mas elas não nutriam no coração nenhuma convicção de que iriam chegar diante do sepulcro e encontrar Cristo vivo.
Elas queriam tratar do corpo morto do seu mestre. Se isso aconteceu com essas mulheres, e elas foram surpreendidas porque encontraram o sepulcro escancarado, aberto, e anjos falaram com ela. E na mensagem angelical, a pergunta do anjo: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Elas vão ao encontro dos discípulos, dão essa boa notícia, falam, é Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, falam aos discípulos, e os discípulos simplesmente olham para ela, e está isso registrado aí no versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Se isso aconteceu com esses dois, se isso aconteceu com essas mulheres, se isso aconteceu com os demais discípulos, se isso aconteceu com Tomé, que disse claramente, em alto e bom som: se eu não vir os sinais dos cravos, eu não creio. Se isso aconteceu com essas pessoas, pode acontecer conosco também, pois essa experiência traz a lume a nossa humanidade, fala da nossa fraqueza e tira de nós todas as nossas maquiagens religiosas e todas as nossas ilusões de poder e força espiritual. A experiência do caminho é a experiência que fala do desânimo que pode tomar conta de nós, mesmo sendo crentes sinceros. Pode tomar conta do nosso coração e nos fazer desejar o distanciamento das pessoas e romper com todos os laços de comunhão que deveriam nos manter agregados e unidos como povo de Deus. A experiência do caminho fala da nossa natureza humana, fala da nossa fraqueza, fala da dúvida e da confusão que podemos ter em relação às coisas de Deus, porque parece que essas coisas não se encaixam direito dentro de nós. A experiência do caminho é a experiência da fragilidade das nossas convicções, que nem sempre são capazes de sustentar a nossa confiança no poder de Deus e nas promessas dele para nós. Promessas essas que podem romper o tempo e o espaço e entrar na eternidade. A experiência do caminho é uma experiência que nos diz que é possível ao crente passar por tribulação e sofrimento. Sim, é possível ao crente ficar desorientado, confuso e pensar bobagem. Ah, irmãos, como a nossa humanidade é fraca e traiçoeira. Mas graças a Deus que não existe apenas a experiência do caminho diante de nós. A experiência que mostra dois homens, dois crentes, que iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas sobre a cruz, sobre a morte, sobre o sofrimento do seu mestre e Salvador. Graças a Deus que não há apenas a experiência do caminho diante de nós, que fala de tristeza, de desilusão, de abatimento, de desorientação, de abandono, de virar as costas aos projetos maiores da vida, de abandonar tudo e pensar que nada vale a pena. Graças a Deus que há também, além da experiência do caminho, a experiência do encontro. E a experiência do encontro é a experiência do derramamento da graça de Deus sobre nós.
Graça que passa por cima de todas as barreiras e nos alcança nos nossos mais profundos abismos existenciais. Graça que nos socorre e nos protege de sermos engolidos, tragados e consumidos inteiramente pelo mal. Graça maravilhosa, graça insondável, graça indescritível, graça superabundante e maravilhosa, a graça de Jesus. A partir do versículo 15, aconteceu que enquanto esses dois crentes, esses dois discípulos conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Marcos diz que eles não reconheceram a Jesus porque Jesus se apresentou a eles numa forma diferente. E parece que há um propósito da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, em não se mostrar a eles fisicamente, para que eles pudessem compreender que agora a presença de Jesus deveria ser discernida por um outro caminho, além do físico, um caminho espiritual, não material. Aconteceu, portanto, que Jesus se aproxima e eles estão como que impedidos de o reconhecer. Versículo 16 diz isso. 17 diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, abatidos. E Cleopas respondeu: és o único, porventura, que está vindo da mesma direção, só pode ser Jerusalém. Estando tu em Jerusalém, és o único que não sabes do que aconteceu lá. E ele respondeu, ou ele perguntou, versículo 19, quais as coisas que aconteceram? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Por isso o nosso abatimento, as nossas esperanças foram frustradas. Mas depois de tudo isto, de tudo que aconteceu, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam e parece que nada vai mudar. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Há testemunhos de que algo está acontecendo, mas nós não sabemos exatamente o que é. Não achando o corpo de Jesus, essas mulheres disseram ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Queridos irmãos, a experiência do encontro faz-nos lembrar que, às vezes, Deus não nos tira imediatamente do caminho de sofrimento e amargura, mas sempre, absolutamente sempre, vem ao nosso encontro e graciosamente caminha conosco para nos ajudar a enfrentar as nossas lutas e temores e nos preparar para uma vida digna em seu nome. A experiência do encontro revela um Deus profundamente interessado e decidido a se envolver conosco para nos forjar a imagem do seu Filho. Um Deus que não abandona aqueles que são seus. Um Deus que entra nos nossos caminhos de desilusão, de medo, de insegurança, para nos guiar para uma vida transformada e transbordante de fé.
mostrando-nos o poder de sua palavra como luz para os nossos caminhos e a única fonte firme e segura para termos o necessário conhecimento de Cristo como nosso terno, amado e suficiente e único Salvador. A experiência do encontro revela um Deus paciente e bom, que marca a nossa vida com a sua presença e está disposto a falar de novo ao nosso ouvido as verdades de sua palavra. Um Deus que não se cansa de repetir a sua palavra ao nosso coração, com o intuito de iluminar a nossa memória, de moldar o nosso caráter, de renovar a nossa conduta e de nos encher com ânimo e esperança para a vida no seu reino. A esperança do encontro nos faz perceber que Deus quer que nós o conheçamos, que conheçamos o nosso Redentor amado, agora por aquilo que Ele deixou registrado em sua palavra, para que a sua palavra nos guie ao longo da caminhada da vida, para que na palavra de Deus a face resplendente de Cristo apareça diante de nós e nós possamos vê-lo como Ele é, na sua glória, na sua majestade, na sublimidade de sua graça e no poder transformador do seu amor. Graças a Deus que nós temos a experiência do encontro. Não há apenas a experiência do caminho, mas há também a experiência do encontro, que nos garante que a graça de Deus é mais forte do que a habilidade do coração caído do homem de produzir a maldade, a rebelião. A graça de Deus aplaca o nosso pecado, aplaca a nossa incredulidade, aplaca a nossa sensação de desamparo e põe-nos diante do Senhor, mostrando-nos que, pela graça, nós podemos ter a vida. Assim como Cristo vivo, vive também em nós, que possamos viver através dele, debaixo do amparo de sua graça entre os homens. A experiência do caminho, a experiência do encontro. Mas há uma terceira experiência que nasce da ressurreição de Jesus Cristo. É a experiência da partilha. Na experiência da partilha, narrada aí a partir do versículo 28 até o 32, nós vemos que quando eles se aproximavam da aldeia, para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, de seguir em frente. Mas eles, depois de ouvi-lo, depois de serem tocados profundamente pelo poder da graça de Deus, presente na pessoa de Jesus e na explanação da própria Escritura Sagrada, eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu, numa clara manifestação de que algo íntimo estava acontecendo. E eles, tocados, começam a perceber algo especial. E então diz aí, versículo 31, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A experiência da partilha, irmãos, é o resultado prático e a resposta do nosso coração diante do agir e do derramamento da graça divina sobre nós. A graça que nos aquece com a chama do amor de Deus
Aqueles homens sentiram a chama desse amor divinal, que penetra fundo na alma e nos transforma em instrumentos para repartir esse mesmo amor com a vida dos nossos irmãos. A experiência da partilha leva-nos a reconhecer a presença abençoadora de Jesus dentro da nossa casa, fazendo dali o ponto inicial para o nosso serviço ao reino acontecer. Irmãos, a experiência da partilha mostra Jesus dentro da nossa casa e como isso é significativo nos dias atuais. Jesus não está só dentro do santuário, do templo físico. Jesus também está dentro de casa. E na intimidade do lar, a partilha que lembrava a ceia, o estabelecimento da ceia do Senhor, a promessa de Cristo, de que estaria espiritualmente com o seu povo. Nessa hora em que o amor de Deus manifesta a solidariedade divina com o sofredor, com o homem sofredor, com o homem perdido, com o homem confuso, agora esse homem, tocado pelo amor de Deus, também se coloca de modo solidário e estende a mão e convida até então um estranho, que devia estar cansado também da jornada. Entra, fica conosco, aqui há comida, aqui há pão, aqui há descanso. Entra na nossa casa. E Jesus entrou e foi honrado como visitante a dar graças. E então deu graças, pegou o pão e partiu e quebrou o pão. E quando isso acontece, os olhos deles foram abertos. Era a hora estabelecida pelo próprio Deus para se revelar a eles. E que magistral revelação de Jesus na hora do pão quebrado, do pão partido. Quando a ceia foi instaurada, a cruz não havia acontecido ainda. Agora é esse momento muito especial, magistral, de lembrança de uma aliança inquebrável. E eles, cheios do amor de Deus, cheios do amor de Cristo, o reconhecem, notam quem Ele é. Mas diz aí o texto, que nesta hora em que os seus olhos foram abertos e o reconheceram, Jesus desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro, porventura o nosso coração já não estava ardendo quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Irmãos, eu creio que a ressurreição de Jesus Cristo nos chama a sermos mais solidários uns com os outros. A ressurreição de Jesus Cristo vem até nós como um chamado para que o amor de Deus não fique estanque em nossa vida, mas presente em nosso coração, nos alimente e nos equipe para que possamos, preparados pelo Senhor, espargir esse amor em outros corações, esparramar essa notícia do amor de Deus, que em Cristo a vida não acaba, porque Ele é o Senhor da vida, porque venceu a morte. A experiência do caminho, a experiência do encontro, a experiência da partilha. Mas há também a experiência do engajamento. Vai do versículo 33 até o 35. E na experiência do engajamento, nós percebemos
o resgate da dimensão vocacional na vida cristã. Nós percebemos que essa experiência afirma para nós que ainda existe um trabalho da parte de Deus que precisa acontecer através de nossa vida, como povo dele no mundo. Diz aí o texto, a partir do 33, que naquela hora em que Jesus sumiu da frente deles, desapareceu do meio deles, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E é interessante perceber que a palavra na Bíblia usada para ressurreição aparece nesse versículo 33. Levantando-se. É a mesma palavra para ressurreição. Parece que quando eles tiveram os olhos abertos, a vida de Jesus floresceu dentro deles. Apareceu, tomou conta, rompeu com o medo, com a insegurança, tirou o temor, tirou toda a desilusão, toda a sensação de fracasso, tirou tudo quanto havia de maldade, de incredulidade, de possibilidade de desencaminhamento. Nessa hora, o poder da Escritura, como luz do céu para guiar a conduta dos homens que creem em Deus, parece que esse poder de Deus manifestado nas Santas Escrituras toma conta desses corações, dessas almas. E nessa hora, eles são ressuscitados. Eles se levantam e voltam para Jerusalém. Eles voltam para de onde haviam deixado a lembrança do abandono. Agora eles voltam, mas não voltam como os mesmos. E eles voltam para terem um encontro novamente com os discípulos de Jesus. Diz aí que eles, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos queridos, a experiência do engajamento faz-nos retomar a nossa caminhada de fé comunitária, agora revigorados e refeitos por causa da vida de Cristo em nós, mostrando-nos que não podemos exercitar nossa espiritualidade sozinhos. É na comunidade dos remidos que temos o ambiente ideal para o exercício de nossa relação com as coisas de Deus. Deus, quando nos alcança, Ele não nos alcança para vivermos a solitude da fé, mas a plenitude da fé na comunhão dos santos, dos remidos do Senhor. Ele nos insere, nos tirando da solidão, da vivência no mundo, para nos colocar dentro da comunidade dos santos, para que ali desfrutássemos e desfrutemos sempre da comunhão bendita que podemos ter uns com os outros por meio de Jesus Cristo e do seu amor. A experiência do engajamento nos lembra que há algo de Deus para ser feito no mundo. E Deus escolheu, pela sua providência e graça, realizar isso por intermédio da sua igreja. A experiência do engajamento nos diz que nós precisamos estender as mãos ao chamado do Senhor e obedecer a esse chamado. A experiência do engajamento nos diz que a obra de Deus é mais importante do que a obra que o nosso coração julga preciosa. A experiência do engajamento nos faz ver a preciosidade da igreja de Jesus. A experiência do engajamento nos fala que Cristo está no meio do seu povo. E se nós estivermos com o povo de Deus, o cabeça desse povo, desse corpo vivo do Senhor, estará presente nos abençoando. E eu fico pensando, se eles não tivessem voltado
para Jerusalém. O que eles teriam perdido com isso? Porque muitas outras experiências aconteceram, justamente porque os discípulos estavam reunidos, juntos. Jesus vai aparecer no meio deles. E se eles não tivessem voltado? Louvado seja Deus pela experiência do engajamento. Louvado seja Deus porque isso está aqui no Evangelho. E foi escrito para o nosso ensino. Louvado seja Deus, porque pela consolação das Escrituras podemos ter esperança. Louvado seja Deus, porque há uma obra para nós. Irmãos, Deus quer fazer algo no mundo ainda, por intermédio da sua igreja, por intermédio da sua vida. Deus quer realizar algo em você. Por você, para você. Deus quer fazer algo ainda nesse mundo, através da nossa vida. A experiência do caminho nos fala de fraqueza, de abatimento, de desilusão. Se você estiver por alguma razão passando por alguma situação de aflição, eu gostaria que você se lembrasse que, embora isso seja plenamente possível, porque nossa humanidade caída, ela gera recursos muito malignos e maléficos, e ela traz para nós experiências doídas. Embora isso seja possível, eu queria que você se lembrasse de que na vida cristã não é da vontade de Deus que o desânimo seja o carro-chefe da nossa conduta, porque ele abre portas terríveis para as nossas experiências espirituais. Não é da vontade de Deus que você haja dessa maneira. E Deus tem interesse em tirar você dessa situação. Se a situação é espiritual, se a crise é existencial, mas com ramificações profundas na espiritualidade, eu queria que você resolvesse isso na presença do Senhor. Que você compreendesse que há recursos infindáveis nas Escrituras Sagradas para tirá-lo desse poço de perdição, desse tremedal de lama, para que você tivesse a possibilidade de andar na presença de Deus e honrá-lo com a alegria de viver para Ele. Na experiência do encontro, eu queria que você se lembrasse que nós nunca estamos sozinhos, nós nunca andamos sós, nós nunca seremos abandonados ou esquecidos pelo nosso Senhor, nunca, porque Deus não abandona os seus filhos, e como Pai de nossas almas que é, Ele sabe cuidar de nós, e Ele cuida com zelo intenso, com cuidado real, profundo. Deus sabe o que é que nós passamos, como nós estamos, o que fazemos. Deus nos conhece, não de ouvir falar, mas Ele conhece porque Ele caminha conosco. Ele palmilha o chão da nossa história. Deus está na sua vida. A experiência do caminho nos afirma Deus conosco, sempre. Cristo presente, vivo e reinante na nossa história. Lembre-se disso. Na experiência da partilha, eu queria que o seu coração, tomado pelo amor de Deus, encharcado com as virtudes da graça, com o caráter de Cristo, na força sustentadora e iluminadora das Escrituras, que você estendesse a mão para ajudar um necessitado. Que você rompesse com as amarras que existem dentro de você,
que são altamente financiadas pelo egoísmo humano. Que você retirasse esse entulho da sua alma, do seu coração, e buscasse na presença de Deus um caminho de humildade solidária. Que você compreendesse que o Deus que caminha a sua caminhada diária, anda com você e está na sua casa, e de dentro de sua casa as virtudes do reino celestial aparecem no mundo. Cristo entrou na casa daqueles dois homens, numa vilazinha desprezível da Judéia. Mas dali eles saem para Jerusalém, cheios de vigor, cheios de ânimo, cheios de entusiasmo, cheios de Deus, para fazer a obra do Senhor, para esparramar e espalhar o amor de Deus entre os homens, para compartilhar a boa notícia, para falar o Evangelho, para testemunhar ao mundo, a todos quantos fossem possível. A experiência do engajamento nos diz que a obra de Deus não pode ser feita apenas pelos outros, de dentro da igreja, mas a obra de Deus precisa acontecer a partir de nós. Que nós precisamos nos comprometer com a obra do Senhor. Meu irmão querido, minha irmã querida, que área da vida cristã Deus chamou você para participar e você não está lá? A ressurreição de Jesus nos dá todo o recurso que nós precisamos, porque Cristo está vivo e vive em nós. Nós temos as possibilidades inúmeras que o reino nos traz, o reino de Deus nos traz, para demonstrarmos essa vivacidade do nosso Redentor em atos de serviço voluntário, abnegado, espontâneo, numa entrega real de um coração tomado pelo amor de Jesus. O que é que você pode fazer pelo reino de Deus, que Deus mesmo deseja receber de sua vida, porque Ele também já deu a você toda a possibilidade de assim fazê-lo? O que é que Deus quer de você? Irmãos queridos, nós estamos vivendo o isolamento social. Estamos reclusos dentro dos nossos lares. Mas eu queria dizer para você que a igreja não está fechada. O templo, o santuário, está temporariamente sem a sua rotina e a sua dinâmica. Mas a igreja de Jesus não está fechada. A igreja precisa evidenciar diante dos olhos do mundo, que está amedrontado, inseguro, perdido, em trevas profundas. A igreja precisa demonstrar a vitalidade do Cordeiro, a vitória de Jesus, de que Ele reina sobre nós. A graça de Jesus, presente na igreja, dá a ela a dinâmica que o reino de Deus necessita e quer e planejou. Que o Senhor nos dê graça para que esta palavra chegue até o nosso coração. E nessas 4 experiências, que possamos nos apresentar espontaneamente diante do nosso Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me o privilégio de honrar o Teu nome e fazer o Cristo vivo conhecido mais e mais. A Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E ao nosso coração,
profunda alegria que vem do Espírito Santo. Amém.